Fala, gente linda, vamos terminar agora o conteúdo de genética falando da herança sexual. A herança sexual é qualquer característica que seja expressada envolvendo o sexo do indivíduo, tá? Ela pode ser do tipo ligada ao sexo, parcialmente ligada ao sexo, restrita ao sexo ou influenciada pelo sexo. Só relembrando um pouquinho sobre o nosso cariótipo. A gente estuda o cariótipo com dois tipos de cromossomos diferentes, os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo eles 22 autossômicos e um sexual determinado por X e Y, onde a mulher, o par, ela tem dois alelos X, aliás, dois cromossomos X, perdão, tá? E o homem tem um cromossomo X e um cromossomo. Só que esses cromossomos, eles são morfologicamente diferentes. Sim, uma diferença no tipo de. Nota aqui, dentro do cromossomo X, deixa eu mudar a cor da minha caneta para vermelho. Dentro do cromossomo X, eu tenho uma região que é homóloga entre X e Y, tá? Eu tenho uma região em X que não tem o cromossomo, eu não tenho correspondência no cromossomo Y, e eu tenho uma região em Y que eu não tenho uma correspondência. Vai influenciar, vai determinar o tipo de herança sexual, ok? Vamos lá. Herança parcialmente ligada ao sexo. O conceito de herança parcialmente ligada ao sexo é quando esses genes que estão nos cromossomos sexuais se localizam na parte homóloga entre X e Y, tá? Gente, entre X e X, eu tenho homologia, tá? A diferença maior, mais gritante é entre X e Y, tá? Vamos lá. Então, quando os genes estão localizados na região homóloga, eu tenho correspondência dentro de X e dentro de Y, eu tenho correspondência. Então, ele funciona de forma semelhante à primeira lei de Mendel, onde eu tenho dominância e excessividade, e o dominante vai predominar, a característica dominante vai predominar mesmo em heterozigose, tá? Aqui um exemplo claro, a gente tem a retinite pigmentar, que olha só, aqui eu tenho uma mulher. Por quê? Porque a mulher XX, a herança sexual mostra bastante isso. Fica bem definido isso, tá? XX. Só que aqui, ó, Rzão significa mulher normal. Então, independente se ele está em homozigose ou em heterozigose, a pessoa que tiver com essa característica, que é a retinite, no caso aqui é uma herança dominante, ela vai ter esse problema, tá? Já a mulher normal, ela é o quê? Duplamente homozigota recessiva, tá? No caso do homem, vai funcionar de forma semelhante, gente. Como é a parte homóloga, o homem também carrega esse alelo. Então, Rzão é Rzão normal. Se ele tiver um Rzão em qualquer um dos cromossomos, ele vai ter... Normal não, perdão. Ele vai ter a característica dominante com retinite, tá? E o homem só vai ser normal no caso de duplamente recessivo, ok? Então, a herança parcialmente ligada ao sexo funciona basicamente como a primeira lei de Mendel, com dominância e recessividade. A herança ligada ao sexo é aquela que está na parte não homóloga de X, é a parte que eu não tenho correspondente, é a parte de X, a herança está no cromossomo X que não tem a parte homóloga do Y, tá? O que essa diferença vai acontecer? Pensa comigo. A mulher tem XX, o homem tem X e Y. Só que essa característica está na parte do X que não tem homologia com Y. Que significa o seguinte, que independente de qualquer característica que exista em Y, no homem o X vai aparecer. É aquela característica que vai ser determinada por apenas um alelo, que está na parte não homóloga de X, tá? Na mulher, como ela tem 2X, ela vai obedecer a dominância e excessividade dos dois alelos, tá? No homem, como ele só tem um cromossomo X, o que tiver ali nessa parte não homóloga, vai ser a característica que vai ser expressada, tá? Um exemplo claro disso, claro e bastante cobrado, é o daltonismo e a hemofilia, tá? A gente coloca o alelo D e alelo H para hemofilia, mas assim, só uma maneira de ficar mais fácil para representar, tá?
São duas doenças recessivas, são duas características recessivas, tá? E é importante a gente entender isso por quê? Vamos lá. Olha, aqui no sexo feminino, eu tenho XX, então vai predominar o quê? A combinação dos dois alelos, tá? Entre dominância e recessividade. Então, para que haja uma mulher normal, hemofilia é uma doença recessiva. Para que a mulher seja normal, eu tenho o quê? Eu tenho que ter apenas um alelo Hzão. Ela vai ser normal em homozigose ou heterozigose. E para que ela seja hemofílica, ela tem que ter os dois alelos recessivos, tá? Obedecendo a primeira lei de Mendel, normal. Já no homem, eu não tenho essa combinação de dois alelos. Por quê? Porque ele só tem um cromossomo X. Então, a informação que vier neste cromossomo X é a informação que vai ser expressada, tá? Então, se ele herdar o Hzão, XHzão, ele vai ser um homem normal. Se ele herdar um XHzinho, ele é um homem hemofílico. Isso faz com que aumente ai, meu Deus. A quantidade de homens afetados acaba sendo maior do que mulheres afetadas, justamente por conta da não necessidade de homozigose nos homens. A mulher precisa de dois alelos para ser doente, o homem só precisa de um. Ok? Então, herança ligada ao sexo, quando os genes se localizam na parte não homóloga de X. Tá? Olha um exemplozinho. Uma mulher daltônica, cujo irmão tem visão normal para as cores, casa-se com um homem de visão normal. Tá? Uma mulher daltônica, a gente acabou de falar que o daltonismo é uma doença recessiva. Então, para que ela seja recessiva, para que ela seja daltônica, perdão, ela tem que ser... Ela tem a homozigose recessiva. Beleza, eu sei que era daltônica. Casa-se com um homem de visão normal. Casou com um homem de visão normal. Por que eu sei que o genótipo dele é esse? Porque o homem só tem um X e ele tem visão normal, então ele é adesão. Ok? Quais os genótipos do homem e de sua mulher? A gente acabou de definir. Tá? E determine a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino daltônica. O cruzamento, gente, também não muda. O quadrinho de Pinet é a mesma coisa. Olha só, botei o genótipo da mãe e o genótipo do pai. Fazendo o cruzamento, eu vou ter o quê? XX mulher, XX mulher. Então, tem 50% de possibilidade de ser mulher. Só que aqui, ambas são dominantes. Então, eu tenho 50% de possibilidade da mulher de ser mulher e não daltônica. Porque eu só tenho, entre as possibilidades de ser do sexo feminino, eu só tenho resultados normais. Eu não tenho possibilidade. Então é 0%, acabou. Tá? Agora, dentro desse cruzamento, eu tenho a possibilidade de ter filhos também. Neste caso, desses filhos, 100% serão daltônicos. Porque o X, isso é importante a gente guardar, o X proveniente do que forma o sexo masculino, ele só pode ser proveniente da mãe. Porque o pai, para que ele seja homem, precisa do Y. E a única pessoa que pode doar o Y é o pai. Tá? Vamos lá para vocês entenderem. Não existe a possibilidade de nascimento de uma criança do sexo feminino nascer daltônica. Botei nascimento e nascer. Mas não existe essa possibilidade. Não quem me pediu. Tá? É possível determinar o genótipo dos pais dessa mulher? Vamos ver. Eu sei que a mulher é XDzinho, porque ela é uma mulher daltônica. Beleza. Só que ele me deu mais uma informação, cujo irmão tem visão normal para as cores. Se o irmão tem visão normal, o irmão tem que ter XDzão. Se ele tem que ter XDzão, é porque ele é normal, porque o X vem de quem? O X vem da mãe. Bom, enfim. Vamos lá. Dentro dessa mulher, um XDzinho tem que vir da mãe, o outro XDzinho tem que vir do pai. Ok? No caso do homem, o Y só pode vir do pai. Então, já determinei o genótipo do pai com as informações que ele me deu. E se o filho é normal, o Dzão tem que vir da mãe. Então, eu sei que a mãe
é normal e o pai é daltônico. Geralmente, quando o pai só pode dar o X com o Dzinho, tá? Quando um homem é afetado por essas doenças recessivas, geralmente vem da mãe. Geralmente não, só pode vir da mãe, porque o X vem da mãe, ok? Vamos lá. Então, a gente acabou de falar da doença ligada ao sexo, que é uma das que mais cai, das questões que mais cai. E eles partem do princípio, é importante vocês lembrarem o seguinte, eles partem do princípio, eu dei uma viajada aqui agora, né? Eles partem do princípio que vocês sabem que daltonismo e hemofilia são doenças ligadas ao sexo recessivas, ok? Lembrando que doença ligada ao sexo é na parte não homóloga de X. Por quê? Quando eu falo de herança restrita ao sexo, ou herança holândica, que é um nome bonitinho, é aquela herança onde o gene se localiza na parte não homóloga de Y. Por que restrita ao sexo? Pensa comigo, quem tem Y é o homem. Quem tem o cromossomo Y é o homem. Então, são características somente os homens vão ter, tá? São características que são expressadas apenas pelos homens. E um exemplo é o gene do fator determinante do testículo, do desenvolvimento do testículo, da produção de espermatozoides. São características exclusivas de homens. Então, quando eu falar herança restrita ao sexo, eu estou falando da herança da parte não homóloga em Y, tá? E a herança influenciada pelo sexo é aquela herança que não está no cromossomo sexual, mas depende do sexo do indivíduo. O cromossomo ele vai se comportar de maneira diferente, tá? Vamos lá. Olha lá, quando os genes se localizam nos genes autossômicos, então, as características não estão em X e Y, estão em outros cromossomos, porém, a determinação do sexo vai influenciar a expressão daquela característica, tá? Ó, os genes não estão nos cromossomos sexuais, nos homens vão expressar de uma maneira e nas mulheres vão se expressar de outra maneira. O exemplo mais claro desse aí é a calvície. O que acontece aqui? É uma característica, de uma maneira mais simples, de uma maneira até grosseira de falar, é uma doença que, a calvície, é uma característica que, no homem, ele vai se comportar como dominante, independente da homozigose ou heterozigose, tá? E na mulher, ele só vai se expressar se tiver endocrinicidade, tá? Ele só vai se expressar se tiver endocrinicidade. Olha aqui, o homem, para ser calvo, ele é cesão ou cesão-cesinho. A mulher só é calva se tiver em homozigose, independente se ela tiver um cesinho, ela já não é calva. Por isso, a diferença, por que existem mais homens calvos? Porque a característica, ela se comporta como dominante nos homens, e nas mulheres se comporta de uma maneira diferente, de quase uma maneira recessiva, porque só vai se expressar em homozigose. Ok? Então, a herança parcialmente ligada ao sexo é aquela herança onde as características estão nas partes homólogas de X e Y. A herança ligada ao sexo na parte não homóloga de X. A herança restrita ao sexo está na parte não homóloga de Y. Tá? E a herança influenciada, os genes estão localizados nos cromossomos autossômicos, mas são influenciados pelo sexo do indivíduo. É importante lembrar o seguinte, aqui eu dei alguns exemplos, eu dei o exemplo da hemofilia, do daltonismo, eu falei da calvície, mas o exercício, ele te dá também essas informações. Então, as informações você tem que extrair do exercício, porque às vezes ele vai falar de uma característica completamente diferente, tá? Existem provas que não gostam de colocar essas características, esses exemplos batidos que a gente sempre está falando em aula, e a maioria das questões aparece. Às vezes eles colocam uma característica qualquer, mas eles, dentro do enunciado, eles vão te mostrar exatamente como que aquele gene se comporta dentro das heranças, ok? Então, ó, terminamos genética. Qualquer dúvida, pode escrever, pode mandar mensagem para mim, coloca aí na descrição, não, coloca aí nos comentários do vídeo, fiquem completamente à vontade, ok? Um beijo para vocês.